Um abraço. Obrigado. Quero agradecer ao doutor Viana pelo convite para vir proferir a palestra aqui para vocês, os colegas. Assim, posso chamá-los, né, porque também sou corretor aqui, inscrito legalmente aqui no Cresce, e dizer que é uma satisfação, uma honra falar com os colegas, ter essa oportunidade aqui na Casa dos Corretores, né, de bater um papo com vocês. Fala palestra, mas eu acho que vai ser mais uma reflexão sobre as nossas profissões. Vocês devem ter tido aí, nessas quartas-feiras passadas, aí, toda quarta tem a quarta nobre, né? Vocês devem ter ouvido aqui palestras de várias pessoas, alguns envolvendo assuntos técnicos ou conhecimentos específicos do exercício da profissão. Né? E a minha palestra hoje ela é um pouco diferente, ela não vai envolver conhecimento específico, e nem vou ensinar como se faz, como se pratica a profissão, o exercício da profissão. Não é um curso de especialização, nada nesse sentido, mas é mais uma reflexão sobre o estado da arte em que se encontra as nossas profissões. Nós, profissionais liberais. Eu falo profissionais liberais, são todos liberais, o corretor de imóveis é um profissional liberal, está incluído dentro, em especial o corretor de imóveis. Inicialmente, eu gostaria de colocar para vocês, né? Posso chamá-lo assim, né? Fica senhor, senhora, pode chamar também de você aí, que estou me sentindo novo, me sinto em casa aqui com os colegas, então fica mais, vou tirar essas formalidades para a gente ficar mais à vontade. Primeiro, dar o perfil, né? Fala, pô, esse rapaz é engenheiro, advogado, corretor, enfim, né? Enfim, então, o que ele é? Eu sou de Minas Gerais, né? Sou mineiro, estou presidindo hoje o Crédito São Paulo, 400 mil profissionais inscritos, 60 mil empresas. Eu não conheço. Nas Américas, eu tenho certeza que não existe um conselho desse porte. No mundo também não tem notícia. A OAB é bem menor que o CREA, bem menor que o CREA São Paulo, a OAB São Paulo. 245 mil lá, o Dorso fala 245 mil. Então, é um dos maiores conselhos do mundo. Né? Jamais eu imaginava lá, naquele sul de Minas Gerais, que um dia viria a ser o presidente do CREA do Estado de São Paulo. O que eu me lembro muito bem é que, quando eu tinha lá uns 10 anos, 11 anos de idade, e eu já fazia engenharia, né? Exercia a engenharia de forma ilegal, porque com 11 anos eu era engenheiro de manutenção. Lá em Minas é engraxate mesmo, sapatos, sabe? Fazia manutenção de sapatos, né? Engenharia de manutenção. E lá em Minas, os mineiros têm um costume, né? De sempre falar assim: e aí, moleque? O que você vai ser quando crescer? Uns respondem salsicha, né? Eu respondi, olha, eu sempre respondia quando me perguntavam: o que você vai ser quando crescer? Eu falava assim: vou ser engenheiro civil, vou construir prédios, edifícios, né? Vou ser engenheiro civil. Então, a vontade de ser engenheiro civil, isso é desde quando me conheci por gente, né? E óbvio que as pessoas olhavam, mas esse engraxate, vai ser engenheiro civil. Nessa Ouro Fino nem faculdade tem, vai ter que ir embora. A mãe dele é uma lavadeira de roupa aí, esse moleque está ficando doido, né? Com 22 anos, eu estava com o diploma de engenheiro civil na mão, né? Então, eu acho que aqueles que tinham alguma dúvida, né? Acho que eles mudaram a opinião deles. Então, a primeira lição que eu aprendi na vida é que você tem que ter determinação e você alcança o seu objetivo. Então, eu sempre fui um caboclo, como diz o mineiro, determinado a buscar o que tinha que fazer, o que eu queria. Quando eu cheguei no colegial, naquela época eu não falava colegial, falava técnico científico. Era de manhã. E no noturno, tinha a escola técnica comercial, a escola técnica comercial, curso de contabilidade. Então,
no período em que eu fiz de manhã 3 anos de curso técnico-científico, equivale ao colegial, eu fiz no noturno 3 anos de técnico em contabilidade. Mas o que tem a ver a contabilidade com o curso que você queria fazer de engenharia civil? Simples. O engenheiro vai trabalhar, vai fazer prédio e vai envolver números, vai envolver dinheiro, vai envolver contabilidade, você tem que saber. E a minha mãe, mesmo ela não tendo um diploma de grupo, ela sempre falava para nós, estuda, que aprender nunca é demais. E aprenda para vocês não ter a mão calejada que nem a minha. Vocês têm que trabalhar com a caneta, que é mais leve. Então, aproveitava o tempo. Corria lá para a escola, voltava, almoçava correndo. Naquela época, tinha um negócio chamado Escola de Datilografia. Alguns aqui talvez não lembrem disso. Né? Alguns aqui talvez... Mas uma boa parte dessa plateia aqui, vocês lembram como é que era? Tem gente aqui que nem conheceu máquina de datilografia, só se for no museu, né? Porque hoje é tudo no computador, na internet. Talvez tenha alguém aí que conheceu a máquina de datilografia elétrica. Lembra da máquina? Tinha aquela antiga, né? Aquela antiga, eles montavam uma escola de datilografia e você tinha que dar não sei quantos toques em 1 minuto, senão você não estava preparado. E quando você conseguia dar 120 toques no minuto, você estava preparado para passar no concurso do Banco do Brasil. E funcionário do Banco do Brasil lá na minha cidade era partido para casamento, que ganhava muito bem. Dava para comprar um carrinho novo. Era funcionário do Banco do Brasil, era funcionário do Banco do Brasil. Partidaço. Os pais queriam que a filha casasse com um funcionário do Banco do Brasil, mas tinha que saber datilografia. E eu fiz aquele curso de datilografia, e eu lembro que você estava lá datilografando, empurrava para bater os 120 toques em 1 minuto. E aí eu tirei o diploma. E aí a gente chegava para o pessoal e falava com a boca bem cheia: eu tenho diploma de datilografia. Aquilo era um negócio fantástico, né? E hoje meu filho vai fazer 18 anos e ele não conhece nem máquina elétrica, nunca viu. Talvez fax ele conheça. Então, foi isso que eu aprendi, desde garoto, a buscar conhecimento. A buscar conhecimento. Aí que fui fazer também o curso de transações imobiliárias. Poxa, você também é técnico de transações imobiliárias? Sim. Eu falei, poxa vida, eu vou fazer projeto. Amanhã, como engenheiro, eu projeto um prédio de apartamentos. Vai ser vendido esses apartamentos. Vai envolver corretores de imóveis. Poxa, eu tenho que conhecer essa área aí. E se um dia também eu quiser vender, nada vai me impedir. Não vai ter lá o fiscal do CRES me autuando, me notificando, me multando, me penalizando, porque não tem uma carteira do CRES. Só que, antes disso, eu passei também um período, o juiz da minha cidade, da minha comarca, me nomeou para uma perícia judicial. E aí envolveu um punhado de coisa, né? Até a avaliação do prédio feita um móvel lá deu trinca, tal, um punhado de problema. E aí, para mim, foi fácil conversar, fazer as pesquisas com os corretores de imóveis na cidade. Eu me relacionava muito bem, sempre relacionei muito bem com as pessoas, com os corretores, então, também. Buscando as pesquisas, para fazer os laudos. E aí, manipulando processos lá na justiça, falei, puxa vida, esse negócio é complicado, eu só aprendi engenharia, aprendi cálculo e números e tal. Eu vou fazer direito. Vou aprender a lei, ué. Que idade o senhor tinha aí, doutor? Olha, em 88, eu estava com... Sou de 53, 35 anos. 35 anos. É. Eu me formei em 76. Foi 10 anos depois que eu estava formado como engenheiro. Né? Em 93, me formei em 92, que naquela época o curso de Direito era 4 anos. Fiz o exame da ordem, fiz questão de fazer o exame da ordem, me inscrevi, como fiz questão de me inscrever aqui no CRES, como fiz questão de me inscrever no Conselho de Contabilidade. Eu tenho 4 carteiras de conselho. Tenho do CRC, do CRES, da OAB e da engenharia. Mas todos esses conhecimentos, eu entendi o seguinte,
para mim ficou claro. Como engenheiro, tem uma utilidade enorme. E aí eu lembro da minha mãe falando, conhecimento nunca é demais, meu filho. E ela tinha toda a razão. Realmente, conhecimento nunca é demais. E consegui estar vinculado com todas essas áreas, embora atuando na engenharia. Eu comecei com cálculo de estrutura na cidade de Campinas, os meus sócios continuam lá com a empresa calculando estrutura de concreto, até hoje lá, hidráulica, elétrica. E como eu peguei esse lado da perícia e tal, acabei me especializando em consultoria técnica. Então, hoje eu faço consultoria, as empresas me procuram por uma série de questões, de problemas que elas têm, e eu estou sempre reunindo com o advogado da empresa, me reunindo com o contador da empresa, o administrador da empresa, e dependendo da empresa que tem inscrição no CRES, tem inscrição no CREA, incorporadora e consultora, até com o corretor da área. Eu fico bastante tranquilo, né, em colocar isso para vocês, do que eu passei, quem é o Tadeu que está aqui para falar para vocês, né, para nós colocarmos agora sobre a fiscalização do exercício profissional das profissões liberais. Então, vamos lá ao tema. Agora, vocês já estão bem identificados com o palestrante, já tem um perfil. Pois bem, as constituições anteriores, todas colocaram a necessidade de ter qualificação em lei para se exercer uma profissão. Todas. Pegar desde 1900, 1889, proclamou a República, ver as primeiras constituições, se vocês forem procurar lá, vocês vão achar. Mas não adianta nós ficar pegando as constituições que já foram revogadas, elas dão essa linha, mas a de 88, que está em vigor, ela deu um destaque até maior. Tá? O artigo 5º da nossa Constituição Federal, ao inciso, e agora eu me confundo se é o 13 ou o 32 do inciso. No artigo 5º, ela coloca lá dos direitos e garantias do indivíduo. Quer dizer, todo nosso cidadão temos direitos e deveres, mas lá está lá as garantias dos nossos direitos. E a Constituição coloca da seguinte forma, que no Brasil é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas ela não para aí, ela vai adiante. Atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Essa redação está muito clara lá na Constituição. Trabalho, ofício ou profissão, sabe quantas tem no Brasil? Cadastradas no Ministério do Trabalho? Quase 4.000, 3.500 e alguma coisa. Eu não tenho o número exato aqui, mas passa de 3.500. Trabalhos, ofícios e profissões. Quer dizer, quase 4.000. E que está regulamentada por lei, como a profissão do corretor, a profissão do engenheiro, do advogado, 28. Então, veja bem, de quase 4.000 trabalho, ofício e profissão, nós temos 28 profissões que têm uma lei federal regulamentando o exercício dessas profissões. Oh, mas por que será que não fez de todo mundo? Foram só 28 profissões privilegiadas? Não é isso? Um país, um estado, para regulamentar uma profissão, ela não vai regulamentando a esmo. Essa profissão, a análise que o Congresso faz e que o governo faz antes de regulamentar uma profissão, é verificar se o exercício indiscriminado dessas profissões causa dano à sociedade. Dano não só moral, mas dano material. E, dentro desse espectro enorme de profissões, trabalhos, ofícios, o governo entendeu, o país entendeu, a nação entendeu que tem 28 profissões
que, se for exercida indiscriminadamente, coloca em risco. E entre elas está o corretor de imóveis, o engenheiro, o arquiteto, o agrônomo, o médico, o dentista, os administradores de empresa, os contadores, e por aí vai. Fisioterapeutas, educação física regulamentada, até a ordem dos músicos, tem a ordem dos advogados, tem duas ordens, né? A ordem dos músicos, a ordem dos advogados e 26 conselhos. Todas essas profissões regulamentadas por uma lei federal. As profissões começaram a ser regulamentadas na década de 30, 1930, começou o Conselho de Farmácia, Medicina, a engenharia foi regulamentada em 11 de dezembro de 1933, engenheiro e arquiteto. Os agrônomos, 12 de outubro de 1933. Os agrônomos têm um detalhe importante, por curiosidade, para colocar para os colegas, né? Os agrônomos, é 12 de outubro, o pessoal que conseguiu essa regulamentação foi o pessoal lá da Exalc de Piracicaba, da Escola Superior Luiz de Queiroz de Piracicaba, escola famosa de agronomia, uma das melhores do Brasil. E, naquela época, o presidente era o Getúlio Vargas. E o filho de Getúlio Vargas estudava agronomia lá na Exalc. Como o Getúlio começou, foi o Getúlio Vargas, no Estado Novo, né, na década de 30, que começou a regulamentar as profissões. E farmácia, tal, medicina. Aí, os agrônomos lá da Exalc falaram para o filho do Getúlio: você precisa falar com seu pai lá, os agrônomos têm que estar... Né, os agrônomos colocam em risco, porque, né, nós produzimos alimentos e tal. Bah. Aí, conseguiram. Saiu o decreto em 12 de outubro de 33. Por isso que o dia do agrônomo é 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora da Aparecida, é dia da criança e é dia dos agrônomos também. Aí os engenheiros e arquitetos correram atrás e falaram: mas se regulamentou os agrônomos, como é que fica os engenheiros e arquitetos? E os agrimensores, isso é importante. Aí, 2 meses depois, 11 de dezembro do mesmo ano de 33, surgiu o decreto regulamentando a profissão do engenheiro e do arquiteto. Por isso que o dia do engenheiro é o dia 11 de dezembro. E aí surgiu várias profissões. Ela é uma época de ditadura, que foi a ditadura Vargas, né? E essas coisas acontecem em época de ditadura mesmo, porque na democracia não passa, sabe? Democracia não passa. E veio em 1946, veio subindo. Quando chegou em 1966, era uma ditadura militar também no Brasil. Você lembra que era um trio? E aí o Castelo Branco assinou uma lei, que é a Lei 5.194, regulamentando a profissão da engenharia, da arquitetura e da agronomia. Aí colocou o engenheiro, o arquiteto, o agrônomo, engenheiro, arquiteto, agrônomo, geólogo, geógrafo, meteorologista, geólogos, geógrafos, tecnólogos e técnico de grau médio. Tudo dentro de uma lei federal, 5.194, 66, Castelo Branco, chamegou e pronto. Os corretores de imóveis também tiveram uma lei, demorou um pouco mais, não foi na década de 30, mas foi em 1962. Os colegas aí, devem ter, não sei se tem conselheiro aqui do CRES, tem algum conselheiro aqui? Se eu não me engano, foi a 4.116, né? A 4116. Isso, regulamentou. Isso foi em 1962. Né? Regulamentou, foi a primeira regulamentação da profissão do corretor de imóveis. Depois, em 1978, a Lei 6530, né? A 6.530, definitivamente é a que está em vigor até hoje. Né? E o nosso Código de Ética do COFES, que é a 326/92. Não é isso? Tá? Então, essas são as legislações básicas do corretor. Todos aqui devem ter essa lei, tem essa cópia, deve estar no site aí do CRES à disposição para todo mundo ler. E esta lei veio cumprir, como a do engenheiro também, que eu citei aqui, veio cumprir exatamente aquilo que está na Constituição. É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais estabelecidas na lei. Então, veja, nós somos uma categoria privilegiada. Qual é o privilégio? É o privilégio do exercício profissional. Aqueles que não têm essas qualificações profissionais
estabelecidas na lei como a Constituição, não pode exercer nenhuma dessas 28 profissões regulamentadas. Não pode. Porque se ele assim o fizer, ele vai ser punido. Daí que a gente conclui que essas leis, ao regulamentarem, elas autorizaram a criação dos conselhos profissionais, como o Conselho Regional, e tem ali o brasão da República, porque nós somos criados por lei federal, nós somos autarquias federais. Nós nos constituímos em serviço público federal. Por isso que nós temos esse privilégio de usar o que está aqui na parede, aqui, o brasão da República, como está aqui na tribuna, o brasão da República. Nós não somos, como disse o Viana, uma associação de classe. Se quiser montar uma associação dos corretores de imóveis, é só pegar o Código Civil, tem uma regra lá como é que se monta uma associação, faz uma ata de fundação, pega as assinaturas fundadores, elege uma diretoria, faz-se um estatuto que esteja dentro das normas lá do Código Civil, vai num cartório de registro de pessoa jurídica, registra lá o estatuto, vai na Receita Federal, pega um CNPJ e pronto, está constituída a Associação dos Corretores de Imóveis, de Campinas, do Estado de São Paulo, de Bauru, como tem a Associação dos Engenheiros Arquitetos, de todas essas cidades, aí os engenheiros se reúnem, os arquitetos fazem as suas associações, como tem os sindicatos. Nós temos sindicatos de engenheiros, sindicatos de arquitetos, sindicato dos técnicos de edificações, técnicos de grau médio, nós temos sindicatos dos geógrafos, sindicato dos geólogos, que tem também um papel definido na CLT. Essas entidades são importantes? Lógico que são importantes. Mas elas não são o conselho, não podem ser confundidas com o conselho profissional. Essas entidades, quando elas são criadas, e é livre o associativismo, é livre o sindicalismo, não? Por que os profissionais se reúnem para criar um sindicato ou para criar uma associação? Porque nós aprendemos uma lição, e vocês sabem muito bem, que quem fica isolado não tem força, e que quem se une fica forte. Não é? O padre Vieira falou lá na tribuna, em São Luís do Maranhão, isso há 400 anos atrás, que uma união de pedras é um edifício, que uma união de tábuas é um navio, e que uma união de homens é um exército, e que o edifício sem união é ruínas, que o navio sem união é naufrágio, e que o exército sem união é um despojo. E até nós, seres humanos, que somos uma união de corpo e alma é um ser vivo, nós somos gente, né? Ser vivo, e sem união nós somos cadáver. Sem união de corpo e alma, desprende o corpo da alma, morreu. E é por isso que eles fundam as suas associações para cumprir um papel, que é integrar os profissionais, articular as ações da categoria, mobilizar a categoria, mobilização, defesa dos interesses da categoria, que muitos profissionais confundem com o papel do conselho. Se pegar a lei 6.530, que regulamenta o exercício da profissão de corretor, ou a 5.194, que regulamenta o exercício do engenheiro, do arquiteto, do agrônomo, está muito claro lá na lei, porque a lei, quando ela cria algo, ela está escrito lá, criou para quê? Para fazer o quê? Para fiscalizar o exercício profissional. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria fazer com os colegas. Que sempre que falar no Conselho de Corretores de Imóveis, ou no Conselho de Engenharia, Conselho de Medicina, Conselho de Odontologia, nós existimos, somos autarquia federal, serviço público federal, e existimos para cumprir um papel que está escrito na lei, que é a fiscalização do exercício profissional. Aí vem, mas então é um órgão somente para punir? Bom, vamos refletir sobre esse papel da fiscalização. As associações e os sindicatos, como eu disse aqui, que articula os profissionais, integra tudo para defender, ela busca insistentemente algo chamado, que eu resumo em 2 palavras, valorização profissional. Aliás, todos nós queremos ver a nossa profissão valorizada, não é isso?
certo? A valorização profissional. Papel das entidades de classe. O sindicato, a hora que vai lá questionar o salário, quando nós trabalhamos como empregado, não como liberal, que ele vai lá apresentar a pauta de reivindicação, fazer os acordos coletivos, ele está fazendo uma luta justa para defender o interesse dos colegas que estão trabalhando como empregado, ou associação mesmo. Nós, como profissional autônomo, exercendo aí fora a profissão, as nossas entidades, elas articulam, mobilizam, buscando sempre a valorização profissional. E os conselhos profissionais? Você está dizendo que só fiscaliza, só aplica penalidades, é um tribunal de ética, como o Viana disse aqui. Então, ele é para prejudicar o profissional? Eu posso dizer com toda tranquilidade para vocês, como presidente do CREA, e o Viana também tem certeza como presidente do CRES, que quando o conselho profissional cumpre bem o papel dele de fiscalização profissional, opera bem, trabalha bem, esse papel que a lei coloca para ele de valorizar, de fiscalização do exercício profissional, esse é um instrumento poderoso de valorização profissional. Sabe por quê? Porque quem fiscaliza, o conselho, quando ele fiscaliza e fiscaliza bem, cumpre bem, opera bem esse instrumento, ele está combatendo duas coisas. A primeira é o que o nosso presidente Viana falou, o Tribunal Ético-Disciplinar, porque nós precisamos impedir que maus profissionais causem danos para os próprios colegas, começando pela concorrência desleal. Está lá no Código de Ética, na 326 do CONFES, 326/92, está lá todas as regras que nós temos que observar, as nossas condutas que nós temos que ter no exercício da nossa profissão. Está claro lá no Código de Ética. Agora, não é só combater o mau exercício profissional, o picareta, aquele profissional que não pode usar esse termo. Que o pessoal antigamente falava, eu falo isso, sabe por quê? O meu avô é africano. Quase que eu chego lá, um pouquinho, só tomar um pouquinho só, e sou muito contente disso, viu? Tenho uma dificuldade, não. Contente com a minha cor. Eu devia ser até um pouquinho mais escurinho, como meu tio, esposa Alegre, é um pouquinho mais escurinho que eu. E toma sol, não desgasta, é uma beleza. Aqueles colegas que, perante a sociedade, deixam uma má imagem nossa, do nosso exercício profissional. Esse profissional tem que ser alguém. Então, esse é o Tribunal de Ética. Tem o Código de Ética, tem a lei, tem que ser chamado aqui para ser punido. Mas o Conselho não tem só essa missão, tem uma outra missão. A outra missão, que eu acho muito importante, que eu acho que é a principal, eu acho que essa do mal profissional, eu deixo ela até em segundo plano, eu pego em primeiro plano, a que eu vou dizer agora, que é impedir que pessoas não qualificadas exerçam ilegalmente as nossas atividades. O leigo que exerce as nossas atividades sem ter, não tem formação, não tem diploma, não tem inscrição no Conselho de Corretor, não cumpre com as obrigações legais e sai por aí fazendo corretagem. Como tem pessoas que não são engenheiros, saem por aí fazendo desenho, fazendo planta lá nas prefeituras, como se fosse engenheiro, e depois arruma um engenheiro só para assinar, para cobertar. Essa questão não é só nos corretores, acontece na engenharia, acontece na medicina. Descobri outro dia um médico que ele deixa o talão de receita assinada e a funcionária dele lá, que o cara faltou na empresa, vai lá, quer que você dá uma testadinha e vem lá. O médico nem consultou o cara, é a própria menina que vende lá, cobra lá R$150 e dá o atestado para o cara, que ele já deixa com o carimbo e a assinatura dele. Ele nem estava lá no consultório dele. E a menina vendeu lá. Até isso só passa perguntar quantas receitas você vendeu hoje. Quantos atestados você deu hoje? Eu dei 10 atestados, 1.600. Então, tira 300 cruzeiros para você, me dá os outros 1.300, bota no bolso e vai embora. Vendendo papelzinho assinado. Isso acontece em todas as profissões.
E no corretor de imóveis não é diferente. Tem corretor também aí que ensina para o outro, não é verdade? Mas o importante é que o conselho, quando ele está funcionando bem, ele não permite o exercício ilegal da profissão. Infelizmente, no corretor de imóveis, os corretores de imóveis, nós também da engenharia, a nossa lei federal coloca o exercício ilegal da profissão apenas como uma contravenção penal. Contravenção penal, o cara não prende, o cara está exercendo legalmente, nosso fiscal tem que ir lá, fazer uma autuação, abre um processo administrativo aqui, aí vai para um conselheiro relatar, vem para a plenária julgar, aí tem umas penalidades lá, uma advertência reservada, uma censura pública, às vezes uma multa, né? E por aí vai. No mal profissional, censura, advertência, e o leigo, uma multa. Se entrar na justiça para fazer valer a contravenção, entra, faz a contravenção, no final vai dar uma cesta básica, se der, e aquela coisa, né? A justiça não dá muita bola, não. Nós temos que fazer um trabalho, falei para o Viana. Nós precisamos mudar. Nós já temos na engenharia um projeto de lei, entramos em 2002. O projeto está prontinho para ir para a mesa da Câmara, colocar para o plenário votar, transformando o exercício em crime. Acho que a corretor também tem que pegar o mesmo caminho. Tá? Nós não podemos permitir leigos exercendo ilegalmente a nossa profissão. Eu acho que esse é um papel fundamental e razão do Conselho existir. Porque, a partir do momento que o Estado só regulamenta profissões que colocam em risco a sociedade e os bens materiais da sociedade, os bens morais dela, a partir do momento que tem alguém exercendo e descumprindo a lei, o Conselho foi criado para isso. E o segundo ponto, o mal profissional. Então, essa é a forma como eu vejo os nossos conselhos profissionais. Agora, tem um detalhe. Ninguém gosta de fiscal, né? Eu me lembro, lá em Mogi Guaçu, eu tinha meu escritório de engenharia, meu escritório lá, e uma segunda-feira, é sempre de segunda-feira que eles aparecem, né? Eu não sei por que diabo que fiscal só procura a gente segunda-feira. Você chega de manhã, você passou o domingo, ouviu aquele Faustão, né? Depois aquela tristeza do Fantástico, que é uma lástima, né? Aquilo tudo, né? Não acrescenta nada. Mas você não tem outra opção, né? Aí chega na segunda-feira. Segunda-feira é um dia bravo, né? Segunda-feira de manhã, cedo. Chama as crianças logo cedo para a aula. E aí você chega no teu escritório, acaba de abrir o escritório, aparece um cara lá na porta e fala para mim assim: bom dia. Bom dia. Eu sou fiscal. Eu falei, o quê? Aí pensei, passou na minha cabeça, poxa, o que um fiscal vem fazer segunda-feira de manhã no meu escritório? Lavrar umas multinhas, né? Já veio me... Quer dizer, nem comecei a trabalhar a semana para ganhar dinheiro, o cara já veio me tirar dinheiro aqui. Alguma coisa ele quer, né? Você já fica com aquela coisa contra, né? Você já não vê a simpatia na cara do fiscal. E eu avisava a minha secretária, ó, quando chegar fiscal aí, você me chama, a hora que eu vou atender, você já cai fora, não fica por perto, que vai começar a perguntar as coisas para você não sabe de nada. Você já pega, tem um portãozinho no fundo, você já sai por fundo, vai lá para a praça, entendeu? Depois você volta. Então, quando chegou lá, sou fiscal, a menina já levantou da mesa, da máquina, famosa máquina de datilografia, né? Saiu pelo fundo, ficou eu lá com o fiscal. Qual é a dele, né? Pois não. Então, o senhor é o engenheiro José Tadeu da Silva? Sou eu mesmo, sou engenheiro civil, José Tadeu da Silva. Tá bom, muito prazer. Então, eu sou fiscal do INSS. Pensei assim, já lembrei do contador, já lembrei de tudo. Imagina, que começa o filminho passar na cabeça. Pois não. Que eu posso atendê-lo e tal. Eu tenho que ir com cuidado com o fiscal, né? Afinal, ele está com o talão na mão. Então, sabe o que é? É que me indicaram para vir aqui, eu pretendo construir uma casa, eu vim aqui para conversar com o senhor fazer o projeto para mim, falaram muito bem do senhor.
Eu conto isso aí para vocês, porque isso aconteceu comigo, né? Mudou totalmente a conversa. Aí o sorriso já apareceu, vamos entrar, né? Vamos tomar um café, já chama o desenhista lá, vamos sentar aqui, vamos fazer entrevista, vamos ver o que o senhor pretende, e vamos conversar, vamos pegar o carro, vamos até lá ver o seu terreno, para ver se ele é plano, se ele tem aclive, declive. Já fiquei feliz da vida. Pô, ganhei a semana, eu estava achando que tinha perdido a semana. Mas essa é a imagem, eu coloco esse fato, porque essa era a imagem minha, como profissional lá no campo, exercendo a profissão, era essa a imagem que eu tinha do fiscal. E vocês têm certeza que não é diferente com vocês, né, quando vocês recebem um fiscal. Porque, por mais que a gente está certo nas coisas da gente fala assim, ele vai achar alguma coisa errada. E eles vêm para multar mesmo. Então, quando eu assumi o conselho, o CREA, eu chamei os meus fiscais e falei o seguinte para eles. Falei, olha, uma grande, para não dizer 100%, mas uma grande maioria dos profissionais não conhece a legislação, não conhece o Código de Ética Profissional, nunca leram o Código de Ética Profissional. Eu estudei engenharia, eu não me lembro de ninguém do CREA ter ido lá falar para a gente do Código de Ética. Eu nunca tive alguém lá na faculdade dizendo para nós da lei que regulamenta a profissão. Eu fui aprender isso depois que eu caí aqui no mercado. A hora que eu fui levar as pauladas aqui fora, que eu tive que procurar para saber. Isso acontece. A maioria... Se nós, da profissão, não conhecemos nosso código de ética, não conhecemos a nossa legislação, eu pergunto, e a sociedade? Ela sabe? Também não sabe. Então, quando ela pega e faz algo lá irregular, vou comercializar, não vou contratar corretor, eu mesmo faço, como diz o Viana, eu boto meu funcionário aqui, boto um office boy aqui, apresenta a tabela. As pessoas, quando elas fazem isso, é porque elas desconhecem totalmente a legislação. Porque se ela conhecesse a legislação, não faria isso. Então, o que eu recomendei aos meus fiscais? Nós temos que fazer um trabalho educativo orientativo. Nós temos que orientar tanto os colegas que estão aí no mercado, quanto a sociedade. O país, a nossa legislação fala que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, ninguém pode ignorar a lei, porque ela sai publicada, ela tem da publicidade, publica no Diário Oficial. Quem que lê o Diário Oficial aqui? Quem que pega aquele? Ninguém. Agora, semana passada, o governo assinou uma medida provisória e o Ministério do Trabalho liberou 5.000 profissionais da área da engenharia. 5.000 profissionais, engenheiro naval, mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro de qualidade de produção, profissionais, 5.000 profissionais estrangeiros, para entrar no Brasil, sem ter registro no Conselho, para exercer a profissão nossa. Qual a leitura que a gente faz? Como é que eu vou? Eu vou ter que mandar minha fiscalização lá, eu tenho que autuar esse cara, ele está contra a lei do país, a legislação não foi revogada. Isso é uma desregulamentação da profissão. Então, é isso que a gente chama atenção para vocês nesse aspecto. E eu falei para o Viana, eu vou bater bem nesse ponto aí. Hoje, o Brasil está numa situação bastante privilegiada. É só vocês observarem os números, né? As condições econômicas. Houve uma crise mundial, o ano passado, que balançou as nações mais importantes, mais poderosas do mundo, balançaram com a crise. E o Brasil, muito boa, uma moralinha, e olha lá. Vocês entram aí num avião, outro dia eu peguei um avião da TAM, e tem aqueles forrinhos que eles põem para a gente encostar a cabeça no banco do avião, escrito ali assim, o Brasil será a 5ª maior potência do mundo nos próximos 10 anos, na próxima década. Eu li aqui e falei assim, essa frase está errada. O Brasil não será a 5ª maior potência na próxima década. O Brasil poderá ser a 5ª maior potência. Vai depender muito de nós brasileiros. Vai depender muito do nosso trabalho. Então, poderá ser. Hoje é a 9ª. Né? Poderá ser. Por quê? Por causa das riquezas. Nós temos muita riqueza mineral. Agora, o pré-sal. Quantos milhões de barris de petróleo vai ser extraído lá do mar?
com o pré-sal. Isso significa dólares. Agora, o Brasil não pode pegar, extrair o petróleo lá, mandar direto lá para a Europa ou lá para os Estados Unidos, e lá eles fazerem todo o processo, industrializar, tirar os derivados e vender para nós num preço mais caro, como eles fazem hoje, que eles vêm aqui, levam ferro, cobre, bauxita, toneladas e toneladas de minérios nossos, aí, a preço de banana, e depois eles fazem um chipzinho desse para o computador e vendem para nós um chipzinho daquele, que nós temos que mandar 10 toneladas de minério para receber um chipzinho daquele. Estou dando até um exemplo meio exagerado, né? Mas é isso que acontece. Então, nós não podemos. Né? E o governo, e eu estou colocando isso porque o governo ele se incomoda com conselhos profissionais, porque eles querem abrir o mercado, eles querem abrir para todo mundo. E como é que abre? Desregulamentando os conselhos. Por isso que, em 2000, o Fernando Henrique fez aquela lei que privatizava os conselhos. Aí os partidos políticos ingressaram no Supremo, e o Supremo deu a lei como inconstitucional. Só sobrou um artigo lá que fala que nós somos funcionários elitistas. O resto deu tudo como inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal. Isso é o que acontece. É outra reflexão que eu faço, que nós temos que estar atentos. Os colegas têm que estar bastante atentos, em sintonia com o Conselho Profissional, aqui com o CRES, com o COFES, porque isso a tendência é desregulamentar. Achar que qualquer um pode fazer corretagem, que isso não causa nada, que qualquer um pode... Os profissionais estrangeiros podem entrar aqui e fazer engenharia, porque... e por aí vai. Só que quando o médico, o engenheiro, o advogado, quando nós vamos lá no outro país para exercer a profissão, você não entra lá, não. Não tem jeito. Certo? Não é que eu não sou contra o estrangeiro vir para o Brasil, não. Desde que ele venha para trazer conhecimento cultural e tal. Então, por isso que eu insisto que os nossos fiscais, a partir do momento que ele adota a postura de ir lá para não multar, mas de orientar e de levar a legislação, explicar, senhor, aqui é a lei, ó, tem uma lei, tem um conselho, é assim, 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 sabe o que faz? E olha, isso tem tido, desde que eu assumi em 2006, né? Tive um mandato de 3 anos, fui reeleito mais um mandato de 3, o mandato vai até o ano que vem, termina e não pode ter uma reeleição, mais reeleição, graças a Deus, já cumpri minha missão, mas o nosso conselho mudou bastante. Hoje nós informatizamos tudo. O CREA não tinha um veículo, não tinha uma viatura de fiscalização como tem o CRES. Eu falei, Viana, como é que é feito isso no CRES? O Tadeu é assim, assado, tal, tem o carro, tem rastreador, tal. Aí, eu falei, poxa vida, vamos fazer uma parceria aí. Viemos aqui aprender tudo com o CRES. Meus fiscais fizeram várias fiscalizações conjuntas com os fiscais do CRES, até porque tem muitas questões que relaciona. O arquiteto faz um projeto de um loteamento. Quem depois vai comercializar os lotes? É o corretor. Mas ele depende do loteamento aprovado. E para ter o loteamento aprovado, precisa ter um engenheiro, um arquiteto para aprovar esse projeto. Não é? Senão a prefeitura não aprova, a CETERI, os órgãos competentes não aprovam. Mesma coisa, nós construímos um edifício, os apartamentos, aí daqui a pouco já tem lá uma corretora lá com a venda dos apartamentos, seja aqui na capital, seja na praia, seja onde for. Vocês vão estar lá vendendo. Então, há uma correlação. Há umas trombadas, né? Há umas trombadas, né? Mas eu com o Viana sempre procuramos nos acertar aqui, nessa parte. Acho que o horário está estourando, né? Estamos com o horário já em cima, né? Me dá um sinal. Mas as profissões liberais do país, certo? Nós temos 28 profissões que foram privilegiadas. Ter um conselho é um privilégio, não só por dizer que é um privilégio, por dizer, eu estou entre as 28 profissões regulamentadas.
Porque o papel do Conselho, que tem como fundamento, como premissa, a fiscalização do exercício profissional, e fiscalizar significa impedir que leigos exerçam legalmente e combater o mal profissional. Essas são as duas metas de qualquer conselho profissional. Qualquer conselho profissional passa por essas duas diretrizes aí, essas duas linhas, bater no leigo e bater no mal profissional. Certo? Quando ele cumpre bem esse papel, ele está defendendo o nosso mercado de trabalho. O nosso mercado de trabalho é defendido quando o Conselho age bem no papel dele da fiscalização. Imagine que não tivesse o Cresce. Vamos supor, amanhã, qualquer de vocês aí tivesse o poder, vocês, o presidente da República tem o poder, vou assinar aqui uma lei, acaba com o Cresce, não tem mais Cresce. Como é que fica? Qualquer um vai poder fazer aí, monta imobiliário, faz corretagem, como é que ficou a profissão? Uma coisa, extingue a lei dos engenheiros, dos arquitetos agrônomos, extinguiu o Conselho, extinguiu o CREA, que às vezes eu encontro colega engenheiro aí, arquiteto, agrônomo, fala, pô, presidente, o CREA só serve para a gente pagar, né? Anuidade, né? Tem que pagar anuidade, né? Ué, o governo regulamentou, mas falou, olha, eu não tenho dinheiro para investir nisso aí, não. Vocês mesmos aqui, se organize aí, pague. Estou delegando uma competência para vocês. Vocês fiscalizam. Tá? Como deve ter corretor também que fala, poxa vida, deve falar, não me contou isso, mas tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele ia confirmar. De algum corretor que fala, poxa, o Cresce só serve para me mandar o boleto. E quando não paga, fica lá na dívida ativa. Dali a pouco, entra com ação contra mim lá na justiça. E eu tenho que pagar com juros, correção monetária, tal. Olha, então, vamos extinguir o Conselho para ver se fica bom assim. Será que todos nós ficaríamos contentes se nossos conselhos fossem extintos? Óbvio que não. É o que eu disse. O Estado, o país, deu esse privilégio para nós. Deu uma lei regulamentando a nossa profissão e só permite o exercício da profissão quem está devidamente credenciado pelo Conselho. Se eu quiser fazer corretagem, eu posso, porque eu fiz o curso de técnico em transações imobiliárias. O meu diploma tem uma chancela do MEC lá atrás. O MEC chancelou. Está reconhecido pela lei do país. Aí eu vim aqui no Cresce, apresentei o meu diploma, como todos os senhores e senhoras apresentaram. Apresentou o RG, o CPF, o título de eleitor, nós homens também, o título de reservista, né? Toda aquela coisa. E aí ele emite uma carteirinha. Eu pago minha anuidade aqui, agora você pode exercer. Se não for assim, o senhor não pode. No CREA é a mesma coisa. Mesma coisa, você tem que chegar lá com o diploma, com o carimbo da chancela do MEC, para poder pedir a tua carteira para você. Sem a carteira do Conselho é a carteira de habilitação. Ou seja, não basta eu saber dirigir muito bem um automóvel. Guio espetacularmente. Sou ótimo no volante. A polícia rodoviária me encosta. Carteira de habilitação. Documento do carro, carteira de habilitação. Não tem carteira de habilitação. Está prendido o veículo. Se eu for um péssimo motorista, dirijo mal, não guio bem, subo nas calçadas, né? Mas o guarda me para, carteira de habilitação, e eu tiro a carteira de habilitação e mostro para ele, está tudo certo, você pode ir embora. A carteira da profissão é a mesma. Se eu apresento a minha carteira de engenheiro, não basta eu ter o diploma de engenheiro. Para mim exercer a profissão, tem que ter o registro no Conselho. Não basta eu ter o diploma de técnico em transação imobiliária. Eu tenho o título técnico em transação imobiliária, mas para eu poder exercer, eu tenho que vir aqui no Conselho, neste Conselho Profissional, e fazer o meu registro para me receber a carteira de habilitação para o exercício profissional. Colega, falei bastante, mas era essa a reflexão que eu queria fazer com vocês. Eu também sou um corretor de imóveis, queria fazer essa reflexão. Vocês, como eu disse no início aqui, vocês têm palestra todas as quartas-feiras aqui. Deve ter vindo palestrantes brilhantes aqui, com grandes conhecimentos na área de transações imobiliárias. Deve ter ensinado muito para vocês sobre transações imobiliárias. O meu compromisso aqui foi vir aqui para fazer uma reflexão com todos vocês com relação à fiscalização do exercício profissional. Esse foi o papel que foi me designado e eu espero tê-lo cumprido. Agora, eu
me coloco à disposição para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, alguma indagação, eu estou aqui à disposição de todos vocês.